Agora eu acho que fica mais fácil da gente entender por que que no século XV, né, o padre Jean Hus, ele questionou a autoridade papal. Por que que ele questionou, né, a igreja? Havia muitos erros ali na igreja. Por quê? Porque, na verdade, ele estava. Quando ele olhava para as escrituras, ele via as escrituras corretas. Mas quando ele olhava para a organização que se tornou a igreja, a denominação que se tornou a igreja, ele via que a igreja, como organização, estava agindo fora das escrituras. Desde o século VI, a igreja adotou para ela o sistema de funcionar como se fosse uma empresa. E muitos irmãos que se puseram contra, né, isso, simplesmente eles foram mortos. Eles foram perseguidos, eles foram desprezados, né? Enfim, no século XVI, por exemplo, Martinho Lutero, como um padre, ele não estava dentro da igreja. Ele estava dentro de uma organização religiosa denominada Igreja Católica Apostólica Romana. E nós sabemos que toda empresa tem os seus moldes de funcionamento. E assim, se você concordar, você está dentro. Se você não concordar, você está fora. O que o nosso Salvador disse? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas se hoje, se você for ingressar na igreja denominada católica ou em alguma organização cristã evangélica denominada com placa, se você não se adequar ao sistema ali, né? Mesmo que não seja bíblico, se você não se adequar, o que vai acontecer? Você é lançado fora. Eu fico imaginando, já pensou se Cristo tivesse que mandar uma oitava carta hoje para a igreja? O que ele diria, né? O certo é que esse sistema de organização eclesiológico que a igreja adotou não é bíblico. E nós aqui não precisamos nem gritar, não precisamos fazer escândalo para todos os cristãos acreditarem no que nós estamos falando aqui, né? Nós podemos falar de uma forma tão tranquila como estou falando aqui agora, porque é algo que é bíblico. Quando você trata a Bíblia, as Escrituras, não adulterando o que está escrito, você fica muito tranquilo, muito à vontade de poder falar e o Espírito Santo vai nos capacitar, né, para poder estar falando cada vez mais de uma maneira simples, serena, sem precisar gritar, sem nada disso. Agora, nós vamos ver que a igreja de Éfeso, a igreja que o apóstolo Paulo fundou, e que ele não se auto-intitulou presidente da igreja em Éfeso, nós vamos ver o seguinte: nas 7 cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, nós vamos ver lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ver que na igreja de Éfeso, olha o que foi dito para essa igreja. Melhor dizendo, olha o que foi dito a todos os cristãos que viviam naquela igreja. Esta carta, ela não foi escrita a vários ministérios na cidade de Éfeso, porque naquela época não existia isso. Era o sistema de presbíteros, que são homens maduros,
que ajudava os novos convertidos. E esses presbíteros, eles não fundavam ministérios próprios para eles, nada disso. Eles eram na cidade de Éfeso. Agora, Cristo diz para a igreja de Éfeso o seguinte: eu tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Isso é bom? Claro que não, né? Agora tem outras coisas que Cristo falou para aquela igreja também, eu estou só resumindo aqui. Ele disse que aquela igreja, os irmãos ali, todos eles, colocavam todo tipo de cristão, de pessoa que se autotitulava como apóstolo, né? Eles provavam os apóstolos, coisa que a igreja de hoje não faz. Qualquer um que chega e diz que é apóstolo, que diz que é pastor, que diz que é, enfim, né? Ele é aceito sem nenhum tipo de análise nem nada. Desde que esse apóstolo, desde que esse pastor, desde que esse padre fale aquilo que vai adoçar o nosso ego, nós ficamos caladinhos. Mas a igreja de Éfeso, ela provava os apóstolos. E a Bíblia diz que encontrava esses apóstolos como mentirosos, esses falsos apóstolos que se introduziam na igreja. Então, os presbíteros ali, os anciãos, melhor dizendo, eles barravam: opa, aqui não, aqui vocês não têm lugar não. Agora é interessante a gente ver também Cristo falando para os irmãos da cidade de Éfeso sobre uma suposta doutrina que estava adentrando, querendo adentrar ali, né? Permeando aos irmãos da cidade de Éfeso, chamada doutrina dos Nicolaítas. Essa doutrina dos Nicolaítas, nós vamos dissecar ela aqui agora, e é um fato que não é em todo lugar que nós vamos ouvir falar sobre a doutrina dos Nicolaítas corretamente, né? Dando o devido tratamento, como nós vamos falar aqui agora. Porque é muito fácil você pregar para uma multidão, né? E falar aquilo que vai agradar a multidão. Mas você nunca vai falar, às vezes, aquilo que vai atrapalhar o teu esquema, aquilo que vai jogar por terra todo um sistema envolvido, que é, no caso, as denominações, sejam cristãs, evangélicas ou católicas. O certo é que a doutrina dos nicolaítas, o que significa a palavra doutrina? Ensinamento. O ensinamento dos nicolaítas não adentrou a igreja em Éfeso, porque os irmãos estavam atentos ali àquilo que os apóstolos deixaram para eles. Se no primeiro século a igreja barrou a doutrina dos nicolaítas, que eu vou falar daqui a pouco o que significa essa doutrina, já no quarto século, no comecinho do quarto século, né? E precisamente, oficialmente, no século VI, essa doutrina foi aceita. A igreja abriu os braços para essa doutrina. Os irmãos e as irmãs que são estudiosos da Bíblia, né, vão depois também procurar, eu tenho certeza, ver, a pesquisar mais sobre essa palavra, essa doutrina dos nicolaítas. Mas é bom que já se diga aqui que se for procurar estudar sobre o que é nicolaísmo,
com autores que sejam católicos e, não obstante, autores também que compõem a igreja denominacional, ou seja, a igreja que tem placa e que funciona como sistema, você pode ter certeza que você não vai aprender nada. Porque é o que eu disse antes, eles não vão explicar o que é nicolaísmo da maneira correta, porque senão as placas vão ter que cair. E seria uma benção se as placas caíssem, porque se as placas caíssem, a igreja se tornaria unida. Ou seja, as placas não iriam nos dividir mais. Seria uma bênção isso. E aí nós voltaríamos a funcionar como igreja no estilo do tempo dos apóstolos, né? Porque é tudo assim, meus irmãos, que é original, tá ali, né? Se nós colocamos alguma novidade, é porque nós colocamos, mas nós agimos incorretamente, porque você não pode colocar novidades em cima daquilo que já é. Por exemplo, alguém pode virar para mim e dizer: você está perturbando a igreja, não sei o quê, falando essas coisas. A igreja, a igreja está aí, cada um coloca o seu nome no seu ministério, cada um tem o seu ministério próprio, como inclusive já falaram comigo, né? Quase que praticamente querendo tampar minha boca. E assim, por um lado eu concordo, se está aí, se nós fizermos a igreja funcionar do jeito que está aí, eclesiologicamente errado, tudo bem, se está aí, já está aí. Só que quero dizer que não era assim. Nós temos que admitir que não era assim que a igreja funcionava. Agora, isso não quer dizer que os irmãos que adotaram esse sistema de funcionamento da igreja não sejam nossos irmãos, são nossos irmãos. Nós amamos cada um deles. Nós só estamos dizendo aqui que esse modelo é um modelo que realmente trouxe um caos à vida cristã normal da igreja, coletivamente falando. Porque esse sistema nicolaíta, ele tira a liberdade, ele usurpa, né, o sacerdócio, né, do cristão, das ovelhas. É por isso que eu estou dizendo que se você for procurar saber o que é o sistema nicolaíta em fontes que estão funcionando como o nicolaísmo, é uma coisa você está dando volta em círculos, né? Você vai chegar a lugar nenhum. É bom a gente dizer aqui o seguinte também. Independente do jeito em que a igreja está funcionando hoje, como organização ou não, existem irmãos que se reúnem em algumas cidades, graças a Deus por isso, se reúnem sem placa, se reunindo assim da maneira correta, né? Essa maneira correta. Esses irmãos não impõem nada sobre as ovelhas. Eles entendem que a igreja é uma em uma cidade e que em uma cidade não deve haver vários ministérios, porque isso é dividir os cristãos. Mas tanto esses irmãos que se reúnem assim da maneira correta, estão procurando voltar a viver como a igreja do primeiro século até o terceiro século vivia corretamente, e também os irmãos que ainda se reúnem hoje como denominação, tanto um ou outro, nós devemos amá-los sem, digamos assim, colocar qualquer impedimento de doutrina, enfim. Só é bom lembrar que amar não é apoiar o erro, porque Deus não faz assim com a gente. Em se tratando das igrejas de Apocalipse, por exemplo, o Senhor falou: eu disciplino e repreendo todos aqueles que eu amo. Então, se Deus disciplina, é porque Deus ama. Por isso eu amo todos os irmãos.